Nossa aula de hoje será de História, o campo e a cidade. O campo e a cidade. Por que grande parte da população deixa o campo para viver nas cidades? O que leva as pessoas a deixar o campo, a zona rural, para ir morar na zona urbana, nas grandes cidades? Quais seriam esses motivos? Você sabe quais são os principais problemas urbanos das grandes cidades? O que seriam esses problemas que as pessoas convivem nas grandes cidades, na sua opinião? Dos campos para a cidade. Atualmente no Brasil, há mais pessoas vivendo nas cidades do que no campo. Mas nem sempre foi assim. Há cerca de 50 anos, a maioria da população brasileira vivia no campo. Mas por volta do ano de 1960, um grande número de brasileiros começou a migrar para as áreas urbanas, ou seja, deixou o campo e passou a viver nas cidades. Migrar, se deslocar de um lugar para viver em outro. Uma pessoa pode migrar dentro do seu próprio país, isso é, ela pode mudar de cidade ou de estado, ou migrar de um país para o outro. Analisando aqui a imagem de 1960, mostrando a situação em que os migrantes viajavam de uma região a outra. Esse meio de transporte adapta caminhões para o transporte de pessoas. Quando a gente analisa essa imagem, o que nós observamos, crianças? Que as condições de transportes eram muito precárias. E isso levava as pessoas até correrem risco de sua vida, buscando melhores condições de vida. Existem muitos motivos que levam as pessoas a migrar do campo para a cidade. Um deles foi o aumento da concentração de terras, ou seja, alguns fazendeiros tornaram-se donos de áreas cada vez maiores. Isso permitiu que os grandes proprietários de terras submetessem os trabalhadores rurais a péssimas condições de trabalho, salários muito baixos e níveis elevados de exploração. Dessa forma, para os trabalhadores rurais, a migração para as cidades foi encarada como uma possibilidade de buscar melhores condições de vida e trabalho. Nas últimas décadas, o número de máquinas e equipamentos utilizados nos trabalhos no campo aumentou. Com isso, muitos trabalhadores rurais ficaram sem trabalho. Com o crescimento do comércio e a instalação de indústrias em várias cidades do país, aumentou a oferta de empregos urbanos, o que levou muitos trabalhadores rurais a migrarem do campo para as cidades, em busca de melhores condições de vida. Além da busca por empregos, outras dificuldades levaram as famílias do campo a migrarem para as cidades, com a dificuldade de acesso aos serviços públicos. Por falta de investimento do governo, por exemplo, muitos moradores do campo tinham dificuldades em acessar serviços públicos essenciais, como atendimento médico. Outro problema era acesso à educação. O número de escolas era reduzido e suas condições precárias, o que tornava difícil a permanência das crianças na escola. Além disso, muitas vezes elas também precisavam percorrer grandes distâncias para chegar à escola. Analisando aqui, crianças, esse cartoon, vemos uma pessoa deixando o campo para ir morar na cidade. Ela está idealizando e em busca de melhores condições de vida. Então, galerinha, entendemos que as pessoas migraram do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, tais como saúde, moradia, emprego, educação e entre outros. O crescimento das cidades e os problemas urbanos. Nos últimos 50 anos, algumas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Salvador e Belo Horizonte, atraíram um grande número de imigrantes que saíram da área rural. Essa migração ocorreu principalmente porque nessas cidades havia maiores oportunidades de trabalho, principalmente em indústrias e estabelecimentos comerciais. A chegada de um grande número de imigrantes, junto ao crescimento econômico e tecnológico, provocou um rápido crescimento dessas cidades. No entanto, na maioria dos casos, o governo não fez investimentos
suficientes em infraestrutura para atender às necessidades da população. Os moradores das grandes cidades passaram então a conviver e convivem até hoje com uma série de problemas. Veja, querido, a cidade está crescendo em nossa direção. Sim, querida, em breve faremos parte dela. O que está acontecendo aqui? Entendemos que a cidade está crescendo muito rápido, ou seja, os moradores do campo logo estarão fazendo parte da cidade. A falta de moradias. Um dos problemas mais graves nas grandes cidades brasileiras é a falta de moradia e de moradias adequadas. Esse problema afeta milhares de famílias que, por não terem dinheiro suficiente, passam a viver em moradias insalubres e sem as mínimas condições de saneamento básico. Infraestrutura. Conjunto de instalações básicas com rede de esgoto e de estabelecimento de água, energia elétrica, pavimentação das ruas, transporte coletivo, entre outros. Essas instalações contribuem para melhorar a qualidade de vida da população. Insalubre, tudo aquilo que não faz bem à saúde. Moradias insalubres, por não possuírem condições básicas de infraestrutura, podem adoecer as pessoas que frequentam esses locais. Todo brasileiro tem direito à moradia. Viva feliz! Pai, eu também quero morar numa casa e viver feliz. Essas imagens retratam a falta de infraestrutura que muitas cidades apresentam. Falta de saneamento básico, as casas são bem precárias, sem conforto, sem as mínimas condições básicas de infraestrutura. O desemprego. O desemprego é um dos maiores problemas com o rápido crescimento das cidades. Na maioria das vezes, as oportunidades de emprego não são suficientes para o grande número de pessoas que vivem e que chegam à cidade, levando alguns trabalhadores a exercer atividades informais, realizando diversos serviços sem registro na carteira de trabalho, para suprir as suas necessidades básicas. Muitas pessoas desempregadas procuram agências de emprego. Nelas buscam encontrar emprego com carteira de trabalho assinada e, assim, melhores condições de vida. Na imagem, nós estamos vendo o trabalho informal nas ruas de São Paulo de 2018. Nós estamos vendo a imagem de vários camelôs. O que seria o trabalho informal? O trabalhador não tem o registro na carteira de trabalho, não tem acesso garantido aos seus direitos, como, por exemplo, férias, 13º salário, FGTS, entre outros benefícios. Os transportes. Nas grandes cidades, há um grande número de veículos, os quais são responsáveis pelo trânsito lento e pelos congestionamentos constantes. Os serviços de transporte coletivo também apresentam problemas. Eles não são suficientes para atender a população e, por conta disso, demoram e são superlotados. Então, aqui nós estamos vendo diversas pessoas aguardando o metrô em São Paulo. Então, crianças, outro problema da cidade grande são o quê? O congestionamento constante e também os transportes públicos que são lotados e precários. A poluição. Outro grave problema enfrentado pelos moradores das grandes cidades é a poluição. Há vários tipos dela, de solo, água, ar e até sonora e visual. A poluição da água e a do solo podem ser provocadas a partir de seu contato com substâncias químicas e excessiva exploração. Esses dois tipos de poluição podem ser ocasionados pela falta de tratamento de esgotos e pela utilização de fertilizantes, por exemplo. A poluição do ar é causada pela emissão de gases tóxicos. Nas grandes cidades, fábricas e veículos são os maiores responsáveis pela emissão desses gases. A poluição sonora e a visual ocorrem quando há muitas informações circulando ao mesmo tempo. No caso da poluição sonora, barulhos e ruídos em excesso e, no caso da poluição visual, elementos visuais em grandes quantidades.
Ao lado estamos vendo a poluição do ar na cidade de Belo Horizonte, a poluição das águas do Rio Doce, a poluição visual aqui na cidade de Goiânia e a poluição do solo, né? No lixão, no Rio de Janeiro. Para saber mais, cidades populosas no mundo. O deslocamento de pessoas do campo para a cidade não ocorreu somente no Brasil, em outros países, em diferentes épocas e por motivos diversos. Também ocorreram deslocamentos de pessoas rumo às cidades, provocando um grande crescimento urbano. Algumas cidades grandes tornaram-se muito populosas, pois receberam pessoas que deixaram o campo e também pessoas vindas de cidades menores. Veja algumas das maiores cidades do mundo na atualidade. Então, nós temos aqui a cidade de Tóquio, no Japão, a cidade de Pequim, na China, a cidade de Mumbai, na Índia, e a cidade do México, no México. As 10 cidades mais populosas do mundo. Então, nós estamos vendo aqui que São Paulo é a quarta cidade mais populosa do mundo. Atividades para ação. Primeiro, de acordo com as informações da página 224, quais foram os principais motivos que levaram as pessoas a deixar o campo para viver nas cidades? Agora, vocês irão ler novamente a página 224 e encontrar os diversos motivos que levaram as pessoas a deixar o campo para viver nas cidades. 2. Observe o gráfico. Ele mostra a população rural e urbana do Brasil, de acordo com os resultados dos censos demográficos realizados entre os anos de 1950 e 2010. No gráfico, crianças, o que está de verde representa a população urbana. O que está de laranja representa a população rural. Agora responda as questões. De acordo com o gráfico, de 1950 a 2010, a população urbana no Brasil aumentou ou diminuiu? B. De acordo com o gráfico da página 229, quantos habitantes viviam na área urbana em 1950 e na área rural? Vocês vão olhar no gráfico e localizar o ano de 1950, anotar a quantidade de habitantes que viviam na área urbana e na área rural desse ano. C. A partir de qual censo verificou-se que a população urbana brasileira passou a ser maior que a população rural? D. No ano de 2010, quantos habitantes viviam na área urbana e na área rural? Novamente, vocês terão que consultar o gráfico da página 229 e anotar o número de habitantes que viviam na área urbana e na área rural no ano de 2010. 3. Você aprendeu que a poluição é um dos problemas que atingem as cidades atualmente. Observe os exemplos abaixo e identifique os tipos de poluição que as imagens representam. Essas imagens é continuação da atividade 3 da página 230. Anotem o nome do tipo de poluição que as imagens representam. 4. Além dos tipos de poluição que vimos anteriormente, quais outros problemas das cidades muito populosas possuem? Nós vimos que tem vários problemas, então anotem aqui para pro. Conversando sobre o assunto, a maioria das cidades, sejam elas grandes ou pequenas, apresenta algum problema urbano. Converse com seus colegas e encontre possíveis soluções para os problemas enfrentados pelos moradores da área urbana da sua cidade. Então, crianças, como nós não estamos na escola, então vocês vão conversar com os familiares de vocês e vão responder esse assunto para a professora. Atividade para casa. Primeiro, para completar o diagrama abaixo, responda as questões a seguir. Então, vocês vão responder as questões de A até F, localizar nos textos as respostas e completar o diagrama aqui embaixo. Você estudou que existem vários motivos para as pessoas migrarem do campo para as cidades, como o aumento da concentração de terras e o aumento do uso de máquinas no lugar da mão de obra humana.
Grande parte das pessoas migraram do campo para viver nas cidades, em busca de melhores condições de vida. Nas cidades, as pessoas convivem com vários problemas como o desemprego, a falta de moradia e a poluição. Crianças, até o Chico Bento está fazendo aulas remotas online com seus amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos, até a próxima aula. Tchau!